Esse podcast é um oferecimento dos assinantes do Armário da Bola. Para ajudar na manutenção e crescimento desse projeto independente de jornalismo e história do esporte, entre em picpay.me/Armário da Bola para se tornar parte da nossa comissão técnica. O nosso muito obrigado dessa semana vai para Gabriele, Jojo e Thiago, nossos 3 primeiros e estimados assinantes. Birkin, kom till Janne, se drar fram, Kiralkopi, Theodor Elmar, 1-1 för Vandelvik, 4-2, Emmy, Torinotin, Emmy, Österrike, ratten är fören, alla skiftar inte måli, vi är komner, och fram, Artur Yngve Traustason, ela skålar! Sim, começando agora, direto dos estúdios do Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia de falar dos azarões, falar de história de superação e dos heróis do gelo. Dia de falar da Islândia e da campanha espetacular na Euro 2016. E a gente vai falar também da decepção 2 anos depois, com uma eliminação na primeira fase de uma Copa que os Vikings chegavam com bastante expectativa. Lembrando que esse programa é publicado em meio às férias do Armarião. A gente está aqui na MTV, na Praia de Santos, junto com o Edgar e Sara. E o Thunderbird no verão do Armário da Bola. E então essa gravação está sendo em outro momento do tempo e espaço. Não gravamos essa semana, estamos gravando em janeiro. E a gente gravou uma série de programas para poder tirar férias tranquilo e todo mundo ouvindo o Armarião sem parar ao longo do ano, a partir do suposto carnaval. E agora a gente só para Deus sabe quanto. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu Goth Code. Bom momento, amigos do Armário da Bola. Estamos aqui mais uma vez, agora estamos com patins de gelo aqui no meio das nossas férias, aqui nesse resort paradisíaco que nós fechamos com todo o aporte financeiro que o Armário da Bola oferece, né? Estamos aqui nesse ringue de patinação para entrar no espírito do programa de hoje, né? Terra de Gelo e Fogo, falar da Islândia, dos Vikings. E queria começar o programa também mandando um abraço pra cantora Björk, né? Exato. Essa grande expoente aí da cultura islandesa. A Björk e os Vikings, e o Ragnar. Isso. Estamos aqui porque é uma história muito legal, né? Uma história de união, é uma história de futebol florescendo num espaço inóspito, tanto pelas suas características geográficas como demográficas, né? E demoníacas, eu diria. Aí é foda. Vamos pra cima, vamos começar o programa porque a gente já tá enrolando demais. Lembrando que a gente tá gravando presencial, mas estamos autorizados pelo Dr. Tedros de Cropped. Recebemos o selo de estamos seguindo todos os protocolos. Lembrar também você de seguir as redes sociais do Armário da Bola, só procurar @Armário da Bola em tudo quanto é lugar. E, além disso, lembra do nosso financiamento coletivo. Procura lá no PicPay, picpay.me/Armário da Bola e ajuda a gente já explicou todas as recompensas, tudo que tem pra você lá de vantagem. Ajuda a gente a existir. Chico, pra quem quiser apoiar a gente financeiramente, explica o que é o Armário da Bola. O Armário da Bola é o nosso projeto aqui que a gente... começou como blog, hoje em dia podcast, onde a gente pega as camisas de futebol que a gente tem na nossa coleção e vai destrinchando, vai contando as histórias, os causos, lembrando os grandes personagens, dos grandes momentos, sempre amarrando o futebol como esporte, também como fenômeno cultural, social, político, porque isso é o que nos interessa. Então você entra lá, procura a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, @Armário da Bola. Chega lá no PicPay, faz o Pix pra gente. Faz um Pix. O Pix sai na hora. A partir de 5 continhos, pô. Ingresso ali de geral, você já tá ajudando a gente. Já tá concorrendo aí a sorteio, a conteúdo exclusivo. A nudes. Eita! Pode ser. Subjúdice essa parte Subjúdice. aí, né? Chama a vinheta que é melhor. Chama a vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Bom, estamos aqui com um barulho de obra, não sei se vocês conseguem escutar.
mas a vizinhança tá empolvorosa aqui com o batidão do martelo do Zé. Cara, eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Exatamente. E vamos falar de Islândia. Islândia é uma ilha... A segunda maior ilha da Europa. segunda maior ilha da Europa, a oeste do Reino Unido. E bem ao norte, né? E bem ao norte, um lugar frio. Quarto maior IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. É um dos países com maior igualdade de gênero no mundo, que os especialistas apontam. E o que eles dizem é que uma lei de licença paternidade igual à licença maternidade na década de 70 foi fundamental para isso, para você dar a mesma responsabilidade aos homens e às mulheres na criação dos filhos. E aí isso ajudou muito. Tanto que se você for ver no governo da Islândia, tem muita mulher. Eu lembro disso porque eu vi tem uma série que eu gosto muito na Netflix, se chama Explicando, que são mini documentáriozinhos de 20 minutos, eles têm uma sobre igualdade de gênero, que eles falam sobre essa questão da Islândia, e na época tinha, os 4 principais cargos do governo da Islândia eram ocupados por mulheres e tal, então tem toda essa questão da igualdade, o que também é fácil porque são 330 mil habitantes. Para a gente botar em perspectiva, né? O que são 330 mil habitantes? A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem 306 mil. A gente fez uma listinha aqui de cidades brasileiras que tem cerca de 300 mil habitantes, né? Petrópolis, no Rio, tem 306 mil. Limeira, em São Paulo, tem 308 mil. Suzano, em São Paulo, tem 300 mil. Fica um abraço pro nosso amigo Suzano também. Fica um abraço pro nosso amigo Lucas Suzano, é verdade. O Suzy. Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem 300 mil habitantes. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem cerca de 285 mil. Isso aí põe em perspectiva o que tem na Islândia, né? Uma pesquisa rápida aqui nas 10 maiores cidades da Islândia, tipo assim, a 10ª maior tem 5 mil habitantes, né, cara? Um prédio aqui. É um quarteirão do Rio de Janeiro. Ipanema tem 40 mil habitantes, né, cara? O bairro de Ipanema tem 40 mil. A capital, Reykjavik, tem, se não me engano, 180 mil. A maior parte do país está na capital, que é minúscula. É minúscula, não tem 200 mil habitantes. É um país com muito pouca gente e... Eu lembro uma das matérias que a gente pegou aqui para fazer essa pauta, dizia que a Islândia tem cerca de 100 jogadores registrados mesmo como jogadores profissionais de futebol. São 100 pessoas, são 4 turmas de colégio ali, né? Eu acho que no meu colégio tinha 100 pessoas na minha série, tinha 3 turmas ali com 30 e poucos alunos, e é isso que você tem para escolher em 25, 23 para você botar na seleção. A Islândia é a terra do gelo e fogo, né? Como a gente falou aqui no começo. É um país que fica bem na divisa entre 2 placas tectônicas, então tem uma atividade vulcânica muito forte. Tem muitos vulcões, e apesar desse calor da lava, né, é um país muito frio, porque é muito perto do Círculo Polar Ártico, muito perto da Groenlândia, de uma região muito fria do mundo. E tem muito gelo, não é à toa que se chama Iceland, que é a terra do gelo. Não tem 10 anos, né, que teve a atividade daquele vulcão que parou os voos na Europa, que soltou uma nuvem de... Faz 10 anos esse ano, foi 2011. Foi 2010, 2011, né? Foi por aí. Nessa época. Que soltou, cuspiu uma fumaça lá, uma cinza que parou a Europa toda. Atrapalhou a aviação inteira da Europa. E aí, por causa disso, é um país completamente irrelevante no cenário futebolístico mundial, porque nem tem gente pra jogar. Você não tem gente pra fazer isso, pouquíssima gente. Então, já que a gente vai falar de futebol islandês, eu queria falar do verdadeiro maior momento do futebol islandês, né? A gente vai falar da Eurocopa, da Copa do Mundo. Todo mundo fala aí que é o maior momento do futebol islandês, mas eu tenho uma pepita, uma pequena história sobre um nugget de frango, para contar sobre um nugget de rena, para contar sobre o futebol islandês. Ali pelos idos de 2010, se não me engano, 2009, eu participava de uma comunidade no Orkut que frequentemente é citada aqui no Armário da Bola. Inclusive tem muitos amigos que eu fiz nessa comunidade que escutam o Armário da Bola, o pessoal da Futebol Alternativo Off Topics. Então eu queria mandar um abraço pra essa galera. O pessoal fez um tópico comentando, cara, que viralizou na época. Era um time islandês, o Stjarnan, que eu acredito que você fala assim, da segunda divisão islandesa, que fazia umas comemorações engraçadas, que o cara pescava o amigo, aí o outro jogava uma granada, aí o outro fazia uma canoa. Cada gol, no campeonato islandês, cada jogo tem 18 gols, né? 7-5, é daí pra baixo. E aí o pessoal fez um tópico pra rir disso, né? Olha que legal, que engraçado, né? Viralizou na internet na época. E aí um doidão, que eu não lembro quem foi, achou o cara, o artilheiro do time no Facebook, que na época mal existia. Ele achou o cara, mandou uma mensagem e falou assim: "Hey, irmãozão,
se liga nisso aqui, que tal você fazer isso no próximo jogo? E mandou o vídeo do grupo, eu vou pesquisar o nome desse conjunto musical, que é muito importante citar o nome deles aqui como É um dos pilares visionários da cultura e né, um pessoal realmente À frente do seu avant-garde, né? Que é o grupo Moleques Piranha, que lançou a canção Bicicleta Humana. Foi em 2010 isso. E caramba, uma bicicleta humana. Caramba, uma bicicleta humana, em que eles cantam E caramba, uma bicicleta humana, e 4 seres humanos efetivamente se transformam em uma bicicleta. Humana, não obstante. É, uma bicicleta e não obstante humana. Você, ouvinte, procura aí. O Gustavo, tocando bota agora, na edição tocando agora, e procura aí pra você visualizar essa o situação. aspecto visual é importante. Atividade é moda, olha só que nós montou. É coisa de maluco, mas que geral gostou. Vamos se divertir, você vai ver, isso é bacana. E caramba, uma bicicleta humana. Cara, de fato, o cara se amarrou na ideia. E aí ele viu e falou assim, já eu vou fazer. Ele falou em islandês, não sei como é que faz. Como é que fala já é em Ele islandês? falou, já eu vou fazer, vou meter essa. Em islandês. Vou lançar. Vou lançar essa braba. Reproduziu e aí viralizou. E aí, cara, o pessoal da comunidade, porra, foi a loucura, né? A galera foi a loucura. Até saiu uma matéria no Globo Esporte com o pessoal da comunidade, que foi um brasileiro que deu essa sugestão e tal. E esse foi o maior momento Do futebol islandês. do futebol islandês, com certeza E eu foi a diria europeu, reprodução. inclusive. Cara, com certeza escandinavo. Europeu, muito provavelmente. Do Círculo Polar Ártico. É. Então, esse programa de hoje tem esses pilares, né? Que é o Ragnar Lothbrok. Esse pilar não, esse eixo, né? Porque Esse de eixo, bicicleta. esse aro, né? Esse aro 12. Que é Ragnar Lothbrok, cantora Björk. Eu tenho certeza que a cantora Björk, ela gostaria de reproduzir uma bicicleta humana ao lado do viking Ragnar Lothbrok. Tem casos de um jogador ou outro que nos anos 70, 80 chegou a jogar na Bundesliga. Tem um caso de um jogador que o nome me escapa nesse momento, que chegou a ser cortado para ser naturalizado alemão. É. Mas ele falou, não, eu sou islandês e tal. E é um país que tem uma história de ser saco de pancada, né? É. Por muito tempo era... beleza. Era um Então, San Marino da vida. É isso. E... Tem também o outro que a gente vai falar mais tarde, que é o Gudjohnsen, que é o cara que em 2005, 2006 jogava ali no Barcelona. Foi um grande exemplo. Vamos chegar lá. E a Islândia chega com essa história de ser completamente nula no futebol às eliminatórias da Eurocopa de 2016. A Eurocopa de 2016 seria a primeira edição do torneio, o principal torneio de seleções fora a Copa do Mundo, que é que todo mundo chama, né? A Eurocopa é a Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e Uruguai. É basicamente isso. Então, é uma competição muito difícil, que tem as eliminatórias. Sou contra essa afirmativa. É quase isso. Mas... Tecnicamente mas o charme não é a mesma coisa, mas tecnicamente é isso. E aí, essa edição de 2016 seria a primeira, disputada na França, seria a primeira edição com 24 times. Até antes eram 16. Então isso abriu um pouco o escopo de participação e a gente teve algumas estreias na Eurocopa, como é o caso da própria Islândia, da Irlanda do Norte, Albânia, Gales e Eslováquia. Curioso que a Eslováquia já tinha jogado Copa do Mundo até em 2010 e não... Tipo, o Gales já jogou a Copa do Mundo, mas lá em 1900 e lá vai a história, né? Nesse século, a Eslováquia jogou a Copa do Mundo e nunca tinha jogado o Euro. É doideira, né? E para se classificar para a Eurocopa, a Islândia pegou um grupo das eliminatórias com República Tcheca, a famosa Tchequia, Turquia, Holanda, os Países Baixos, Cazaquistão e Letônia. A República Tcheca ficou em primeiro lugar com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A Islândia ficou em segundo com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A Turquia foi o terceiro país classificado no grupo. Holanda de fora, que também ficaria de fora da Copa do Mundo 2 anos seguintes. Porque eles ficaram em terceiro em 2014, ficaram de fora da Euro 2016 e ficaram de fora da Copa do Mundo 2018. Uma fase ruim pra Holanda aí. E o que é muito doido, porque eles terminaram 2014 com uma perspectiva assim, né? Uma nova geração, Blind, Depay. Isso depois de ser vice em 2010, né? Era pra ser a continuidade do projeto. A Islândia, ela vinha com o mesmo técnico já há 5 anos, né? Em 2011, eles contrataram o Lars Lagerbäck, que é O Ragnar Lothbrok, né? O Wagner Love. Ragnar Lothbrok. O Ragnar Lothbrok. Que ele fez um dueto ali com a Björk no comando. São os únicos habitantes da Islândia, né? Não, o Lars Lagerbäck, ele é um treinador sueco que... Ele foi o técnico da seleção sueca em 2002. Ele já tinha um trabalho na Federação Sueca, ele já tinha treinado categoria de base, já tinha sido assistente na seleção sueca nos anos 90.
E em 2002, ele foi o cara que botou a seleção da Suécia em evidência na Copa do Mundo, porque ele caiu no grupo da morte com Argentina, Inglaterra e Sérvia, se não me engano. Em 2002? É. Nigéria, não foi? Nigéria, isso mesmo. Ah, mesmo. se Sérvia, tem a Sérvia Argentina, jogou tem- com a Argentina, o jogo foi em 2006, tem razão. E se tem Argentina, tem Nigéria. É isso, é verdade. Pegou um grupo da morte e classificou em primeiro, né? Acabou perdendo pro Senegal nas oitavas de final, porque foi uma surpresa, mas fez uma campanha muito boa. E ele assumiu a seleção islandesa em 2011 num dueto, não com a cantora Björk, mas com um treinador islandês chamado Heidar Hallgrímsson, que eles faziam uma dupla de técnicos e desde 2011 foram desenvolvendo esse trabalho. Então, para a eliminatória de 2016, a seleção já estava um pouco mais habituada, né? Em 2014, pela primeira vez, eles jogaram um playoff da eliminatória para a Copa do Mundo. Eles perderam para a Croácia na repescagem. Eles passaram em segundo lugar do grupo, perdendo para a Croácia. A Croácia acabou jogando a Copa do Mundo em 2014. E em 2016 eles conseguiram fazer essa campanha muito boa, né? Ficaram na frente da Turquia, ficaram na frente da Holanda, que num grupo difícil, teoricamente a Islândia corrida por fora se classificou com tranquilidade. E pela primeira vez jogariam uma competição profissional num nível internacional, né? E aí a gente chega ao nosso contexto histórico. Faz tempo que a gente não tem um contexto histórico padrão aqui, porque os anos estão acabando. A gente fez muito programa especial no final de 2020, mas temos aqui o contexto histórico de 2016, que é o ano do macaco pelo horóscopo chinês. O homem macaco correndo atrás de mim. E é o ano que entra em vigor, finalmente, oficialmente, o Acordo Ortográfico de 1990, que estava em transição desde 2009. Na pauta eu botei 2019, mas é 2009. Eu fiquei um pouco confuso. Em 2009 começa o período de transição, em 2016, oficialmente, os documentos todos devem ser escritos sem ditongo aberto. Sem trema e com ideia sem acento. Isso, exatamente. É basicamente isso que mudou. E a regra de hífen também mudou tudo, até hoje eu não decorei. Acho que eu não... Eu queria saber, e o foda-se? É com hífen ou sem hífen? Exatamente. Fica aí a questão, nossos amigos formados em letras podem mandar essa cartinha para a redação. Em 1º de fevereiro, a OMS declarou emergência internacional por microcefalia. Era a época do Zika vírus. Um vírus que causou um grande temor aí e a gente não sabia o que ia vir depois também, né? O Zika vírus, ele era um risco muito específico numa situação muito específica, né? Ao contrário do coronavírus, que é uma parada mais abrangente, o Zika vírus, ele era um risco muito maior para grávidas, para gestantes, né? Que tinha essa questão da criança nascer com microcefalia. E aqui no Brasil teve muito, né? Teve um surto ferrado, né? Em Recife tem muita criança com microcefalia. É muito ligado a uma situação precária, né? A situação de saúde, pobreza. Exatamente. Como toda doença dessas, assim, quem é mais atingido é a galera mais pobre. Em 10 de fevereiro, a estação Primeira de Mangueira conquistou o Carnaval Carioca depois de 14 anos, com o carnavalesco Leandro Vieira. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro ano dele como carnavalesco eu tenho quase certeza que sim, na série... Como é que é o nome? Grupo Especial. E com enredo sobre a Bethânia, a menina de Oiá, Maria Bethânia, a Mangueira conquistou o carnaval. Eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Artuzinho, né? Perguntar quem me chamou. O maior imitador de Maria Bethânia do hemisfério sul, eu diria. Eu seria capaz de cravar isso, em toda a América Latina. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, redescobrir seu lugar. Eu gostaria de mandar um beijo pro Chivo Veire e Gustavo Angeléias, do Armário da Bola, o melhor podcast do Spotify e todas as plataformas. Sem meu... Não, esse desfile foi sensacional, foi cara. Incrível, eu cheguei eu tive a oportunidade nesse ano de ir no desfile das campeãs, que já é mais bagunçado, né? Já é amistoso. Mas eu sou salgueirense e o enredo do Salgueiro tava maravilhoso esse ano sobre o Malandro. Só que quando passou a Mangueira, foi um negócio arrebatador, assim. Esse samba é maravilhoso, o desfile tava maravilhoso. E eu sei que tá engasgado pra você fazer essa pergunta, assim, cara. Eu vi a Mangueira entrar. não ia fazer. Quem não viu a Mangueira entrar esse ano, perdeu, cara. Porque foi um negócio... de louco, assim. De louco. Eu botei por clubismo, porque eu sou mangueirense. 12 de fevereiro, uma notícia aqui que eu botei por um motivo que eu vou explicar depois. O Papa Francisco se encontrou em Cuba com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Foi o primeiro encontro do tipo desde o Grande Cisma do Oriente de 1054. O nome desse patriarca é Cirilo.
Show. É isso. E eu gosto também do nome, o Grande Cisma. Os caras ficam, pô, cismadão. Qual é? Esse papo Pô, aí, para vai... de ficar cismando Tá com isso, cismando cara. comigo, pô. Desde 1054, né? 1000 anos aí cismando com essa situação. É isso. E um abraço aí pra professora lá, que eu esqueci o nome, do Carrossel. E pro Marcelo Cirilo. E pro Marcelo Cirilo, isso. Em 26 de fevereiro, o Gianni Infantino é eleito presidente da FIFA. Uma Entra eleição ano, sai honesta, ano. transparente. A gente é comandado por filha da puta. Europeu, Parabéns aí. Fez grande, mudou muito a história do futebol. Mais um que vai ser preso daqui a pouco. O FBI já botou, né? To-do list. Né? Esse cara podiam ser preso preventivamente antes de cometer crime, porque a gente sabe que vai rolar. Já economizava um tempo, né? Em 13 de março começam os grandes protestos anti-governo no Brasil. A galera de camisa amarela tirando foto com a PM, aquela beleza toda, pedindo pra Dilma liberar a volta à Disney, que é realmente a grande preocupação do povo brasileiro. Eu tenho uma pergunta só a fazer. O meu comentário sobre esse assunto vai direcionado a todo mundo que estava participando disso. E aí, tá satisfeito? Gostou? Parabéns, viu? O tema vai voltar aqui no contexto. Em 5 de abril, uma notícia que não entraria, mas entra porque fala do tema desse programa. O primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnlaugsson, renunciou ao cargo depois de ser citado no escândalo do Panama Papers. Primeiro-ministro da Islândia, a cantora Björk. Ele foi substituído pelo Ragnar Lothbrok. Panama Papers, que foi um escândalo aí de proporções bíblicas, milhões e milhões de terabytes sendo divulgados na imprensa e muita gente sendo presa e muita gente passando ilesa também. Como não poderia deixar de ser, né? Que é isso que milionário faz. Em 17 de abril, a Câmara dos Deputados decidiu pela continuidade do processo de impeachment da Dilma. A gente teve um programa aqui que a gente falou do ano de 2015 e citou o começo desse processo. Começa lá em 2 de dezembro de 2015 e vai culminar em 2016. Em 21 de abril, aconteceu o grande paradoxo que Tim Maia não aguentou uma ressaca. Algo inexplicável, a ciclovia Tim Maia, que liga a Zona Sul... O Leme ao Pontal. O Leme... o Pontal, é verdade. Por isso que é por Tim isso Maia. é Tim Maia, olha aí. Caramba, desabou a Tim Maia. Passando aqui rápido, no meio da edição mesmo, não desliguei nem meu ventilador pra avisar, só que a ciclovia não liga o Leme ao Pontal. Ela é o que faltava para uma ciclovia inteira ligar o Leme ao Pontal, mas a ciclovia Tim Maia ia do Leblon a São Conrado. E, enfim, prova aí do grande... bom investimento feito. Né? Fez uma ciclovia para não usar. Não, que a ciclovia, no caso, ela... O pessoal não pensou, por um momento, assim, tem uma viga, tem um pilar e tem a ciclovia em cima, né? Só que a ciclovia, ela só era colocada, não era parafusada na viga. Ninguém parou pra pensar chumbou. assim, pô... Tem que chumbar? Vamos passar uma cola Prit aqui, botar um parafuso, dar um martelo, um negócio pra prender o negócio no lugar. Não, deixa só apanhado mesmo que tá suave. Pronto, bateu uma onda, levantou o bagulho e levou embora. Na primeira ressaca caiu. É o Rio de Janeiro, né? E aí, em 12 de maio, a Dilma é finalmente afastada da presidência por 180 dias, quando a Câmara faz aquela votação desesperadora, né? Estarrecedora. Se a gente começar a entrar muito nesse assunto, a gente só vai falar disso. Esse dia era pro vagabundo que homenageou o torturador ter saído direto para um camburão. Isso não é liberdade de expressão, isso não é imunidade parlamentar, isso é crime. Isso é crime. Se fosse um país sério, fosse um país minimamente sério, teria saído direto para a prisão e estaria lá até hoje. Como outros países aqui, vizinhos nossos, trataram a ditadura como deveriam ser tratados, fizeram assim. Se você faz uma apologia à ditadura, você vai preso, como tem que ser. Esse vagabundo devia ter sido preso, jogado a chave fora. Era pra ter sido condenado direto pro camburão. Era pra descer do planeta direto pro camburão. É isso. A gente teve muitos absurdos esse dia. Além crime contra o Brasil. Assim, além da gente estar passando por um processo para derrubar uma presidente legitimamente eleita que não tinha cometido crime, além de ser um processo, obviamente, para estancar a sangria, como a conversa entre Romero Jucá e Sérgio Machado ia mostrar tempos depois, a gente teve todas essas coisas que são realmente tristes. A consolidação de um golpe no Brasil foi um golpe. E, além disso, a coisa mais triste foi o fato de ter um cara
fazer uma apologia aberta a um torturador Isso é crueldade, em plenário isso é maldade, e uma não pessoa, ser preso né? e depois esse cara viria a ser eleito, que é muito triste. São tempos tristes pro Brasil e acho que grande parte da merda que a gente vive hoje é causada por esse dia. Se o Bolsonaro tivesse saído preso como deveria do plenário da Câmara, a gente tinha tido menos problemas nos anos seguintes. Em 23 de julho, em um referendo surpreendente, o Reino Unido decide sair da União Europeia. Isso foi bizarro, né? O primeiro-ministro David Cameron estava jogando com o regulamento embaixo do braço, prometeu para ser eleito que ia fazer esse referendo, que era uma exigência dos conservadores britânicos, e era aquele negócio assim, a gente vai votar isso e todo mundo vai querer ficar na União Europeia, não vai acontecer nada. Deu merda. Aí na hora da votação, Deu ruim no a barato. maioria das pessoas, foi um comparecimento muito baixo, a maior parte das pessoas que votaram eram pessoas de maior idade. Se você for ver, a votação acima de 50 anos era muito para sair, só que as pessoas mais jovens, com a descrença no modelo democrático, não foram votar e ganhou para sair, processo que só se concretizou de fato na virada de 2020 para 2021, a grande novela aí. E em 5 de agosto a gente teve a cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Um outro momento parece que a gente não viveu isso, Foi a última vez que a gente foi feliz, né, cara? A gente teve uma Olimpíada no Rio de Janeiro e que período gostoso de morar nessa cidade, Cara, né, cara? foram 2-3 semanas muito maneiras pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tava demais mesmo, muito turista, muita gente aqui, muita coisa acontecendo. Pô, essa Olimpíada foi com a carinha do Rio de Janeiro, né? Foi bem carioca, foi bem brasileira, com muita assim, coisa legal acontecendo. Terça-feira eu não tô fazendo nada, porra, bora assistir um jogo, uma luta de boxe, fazendo não sei o que lá. Vamos, a gente ia lá pra Barra e assistia. Eu fui ver handball, eu vi a final do basquete, que foi muito bom também. E um período de muita segurança no Rio de Janeiro, né? A gente não teve assalto nenhum. O exército na rua. A cerimônia de encerramento foi no domingo, na sexta-feira eu fui assaltado. Uma tentativa de assalto, não foi de fato, porque era um pivete. E eu reagi. Não façam isso em casa, e nem na rua. Em casa talvez reaja, porque você pode ter uma faca na rua, não tinha nada. O que tá falando, cara? Em 31 de agosto... Um negócio legal sobre a Olimpíada, eu lembro do moleque do salto em altura. Eu lembro que na abertura quem acendeu a bira olímpica, a bira do sexteto olímpica, foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, né, cara? Que é um... irado. Pô, cara, eu me emociono só de ver a imagem desse cara, de lembrar Teve da história desse cara. a história do... Acho que foi o Esquiva Falcão ganhando ouro também, que era um evento numa quarta-feira à tarde que ninguém ia, e aí do nada falava assim, cara, tem um brasileiro com chance de ganhar. Aí foi todo mundo pra lá e o pessoal começou a cantar Mamonas Assassinas pro juiz, que se chamava Mina. É, lembro disso. É isso. Olimpíada no Rio. Era uma disputa de 7º lugar, né? Entre um norueguês e um congolês, E aí, do nada, tinha um juiz chamado Mina. Isso foi maneiro demais. Foi uma Olimpíada muito legal. Muito maneiro. A gente tem que fazer depois um programa sobre o futebol olímpico. Fazer uma Olimpíada depois. Vamos organizar aqui. A gincana, né? Em 31 de agosto, Dilma Rousseff é definitivamente afastada da presidência. Temer deixa de ser presidente em exercício e se torna presidente do Brasil. Se torna presidente em exorcismo. Em exorcismo. Está completo o golpe. Cara, o único ponto positivo disso é o Brasil ter pela primeira vez um presidente satanista, né? Exatamente. A representatividade satanista. Que foi possuído no discurso de posse. No discurso de posse ele foi possuído. De posse demoníaca, né? Exatamente. E ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Não, isso é um crime contra o Brasil, cara. Mas os memes foram bons. Uma pastilha. E aí, em 8 de novembro, um bilionário babaca chorão acabou sendo eleito presidente da pior nação do mundo, que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Em 16 e 17 de novembro, tivemos uma dobradinha aí, um dia depois do outro, 2 ex-governadores sendo presos pela Polícia Federal. É o bingo, né? A PF tem um bingo de governadores do Rio. Antônio Garotinho foi preso na Operação Chequinho. Ele teve aquele protesto na cena da ambulância, todo fudido. Exatamente. E depois o Sérgio Cabral foi preso. Está lá apodrecendo em cana. Em 28 de novembro, a gente tem o capítulo mais triste da história do futebol brasileiro. 1-2, que foi o acidente do avião da Lamia com a delegação da Chapecoense e alguns jornalistas. Uma história que a gente não vai entrar agora, porque a gente vai ter um programa especial para falar desse time,
desse acidente. A gente vai entrar nesse assunto. Esse foi um dos piores dias da minha vida, cara. Foi um dia muito ruim, a gente vai um dia tratar disso com toda a atenção que deve, mas falando no contexto histórico de 2016, não dá pra deixar de falar disso. Mortes em 2016, tivemos mortes difíceis. Já tô aqui derretendo. Morreram David Bowie, cantor, Humberto Eco, grande filósofo e gênio da humanidade, o músico brasileiro Naná Vasconcelos, jogador argentino Roberto Perfumo, morreu também o holandês Johan Cruyff. O Cruyff é um dos caras mais revolucionários da história do futebol. Com certeza. Ele provavelmente, cara, ele é o maior nome da história do futebol, assim, se considerar o que ele fez dentro e fora de campo, né, como atleta, como técnico. Tipo, a gente tem grandes nomes, tipo... o Pelé foi um gênio dentro de campo, mas fora de campo ele é irrelevante, né? A gente tem grandes nomes, assim, complementando dentro e fora de campo, né? De contribuição pro futebol, o Cruyff provavelmente é o maior de todos, cara. Revolucionário, absolutamente. Cruyff, Beckenbauer, tem poucos nomes, assim, que chegam perto disso. Morreu também o cantor americano Billy Paul, morreu o cantor brasileiro Calbi Peixoto, um dos maiores atletas de todos os tempos, que é Muhammad Ali, famoso... Um cara muito importante Cassius Clay, né? Exatamente. Um cara que, por ser tão bom quanto ele era, ele tinha condição de ser importante para os negros americanos. Era um cara que se recusou a ir para a Guerra do Vietnã, um cara que estava sempre batendo de frente com o racismo americano, que era muito forte na época, nos anos 60, a época que eles estavam deixando para trás, começando a deixar para trás, ainda não deixaram até hoje, mas começando a deixar para trás os traços mais visíveis da segregação. E ele foi um cara muito importante nesse movimento, aí nos anos 60, o movimento pelos direitos civis. A performer ucrano-brasileira Elco Maravilha, morreu em 2016. O poeta Ferreira Goulart, o cantor... Velhos parecem velhas. George Michael e a Carrie Fisher, nossa eterna princesa. Pô, cara, a Carrie Fisher é uma morte que mexe muito comigo. Eu sou um grande entusiasta. Somos grandes entusiastas de Star Wars aqui. O falecimento da Carrie Fisher foi muito pesado. Ela teve uns dias ali, né? Ela teve um problema cardíaco, um ataque num voo. E ela ficou meio se segurando ali uns dias até confirmarem o falecimento dela. E a Carrie Fisher é um personagem muito, muito interessante, né, cara? Ela além da participação dela em Star Wars, dela ser uma das primeiras protagonistas mulheres fortes na história do cinema, né? Que ela é uma princesa guerreira, né? Ela é uma princesa que dava tiro, que aloprava o mocinho. Ela era exatamente esse personagem na vida pessoal. E ela tem muitas coisas interessantes sobre... Ela foi uma pessoa que lutou contra vícios em drogas e alcoolismo. Ela é uma pessoa que teve distúrbio psicológico, que ela tratava bipolaridade, tinha várias questões. E ela falava abertamente sobre isso, né? Ela mesmo muito jovem, nos anos 60, 70, que ela participou... 70, né? Na verdade, que ela começou a participar do Star Wars, 70 e 80. Ela sempre falou muito abertamente sobre isso. Ela foi uma mulher muito forte, né? Ela me lembra muito, até fisicamente, minha avó Daisy, que é a pessoa que eu mais amo no mundo. De jeito e de personalidade, e de história, assim, é uma pessoa que lembra muito minha avó. Eu sempre tive muito carinho por ela como personagem Princesa Leia e como pessoa Carrie Fisher, e essa morte mexeu muito comigo. Até foi uma homenagem incrível que fizeram no Rogue One, né, que é um dos melhores filmes da série Star Wars, que aparece ela, e foi lançado poucos dias depois do falecimento dela. É uma morte muito, muito sentida. Muito doída. E é isso, 2016, só porrada. De 2016 pra cá é só porrada. Quando a gente for falar de 2020, amigo, acabou. Vai ser um programa só pra contexto histórico. E vamos voltar a falar de futebol. Vamos pro falar de futebol na Eurocopa da França, que virou só Euro, mas a gente é velho e vai chamar de Eurocopa. A Islândia pegou um grupo com Hungria, Portugal e Áustria. No papel, né? Portugal do Cristiano Ronaldo vai sobrar. E aí Hungria, Islândia e Áustria estão na mesma prateleira ali pra brigar. E teoricamente é a mesma prateleira, mas Islândia parecendo ser o mais fraco, né? Um olhar de fora, teoricamente, se fosse pra eleger uma baba do grupo, seria a Islândia. Eu diria talvez a Áustria, cara, que apesar de ter o Alaba, que é um jogador muito bom do Bayern, né? A Islândia tinha muitos jogadores na Premier League, né? Tem o Sigurdsson, um jogador muito grande bom, jogador, uma história muito grande. É o grande jogador com certeza.
Tem uns caras em times médios ali da Bundesliga, o Finn Bogason, tem outros caras ali jogando em ligas grandes, principalmente Alemanha e Inglaterra. Talvez um elenco um pouco mais experiente do que o da Áustria. E a Hungria também já mais tranquila, né? Com Zalai, com caras já também na Bundesliga com muitos jogadores húngaros. E a Hungria tem uma seleção que hoje em dia é irrelevante, mas tem uma história, né? E então a questão era essa, assim, uma Islândia acima da média, uma Hungria ali, Portugal sobrando e a Áustria ali também brigando. E essa era uma Eurocopa, como a gente falou no começo, com 24 participantes, então iam passar terceiros colocados. Então bastava vencer um jogo que você provavelmente já estava na segunda fase. E foi o que aconteceu, né? Com Portugal. A gente teve um grupo embolado e Portugal teve muita dificuldade. Logo na estreia da Islândia contra o time de Cristiano Ronaldo, 1-1, jogo amarrado, né? Não foi um jogo de muitas oportunidades. O goleiro da Islândia fazendo milagre. Não, fez muito milagre. Ele foi o grande nome do jogo, né? A Islândia jogou da forma como ia ser sua própria identidade, né? A muralha de gelo ali na frente. Tem o Sigurdsson com um jogador habilidoso, bom na bola parada, mas... que era a saída do time, né? Ele não é um cara rápido, né? Mas é um cara que organizaria o meio-campo pra sair no contra-ataque e ser o cara que ia lançar as bolas. Mas acabou que o time não tinha tanto... Não conseguia sair, era só defesa e é assim que jogou. Total, era a defesa muito forte, um goleiro seguro fazendo milagre. Mesmo com a segurança da defesa, o goleiro precisou trabalhar muito. E muita marcação, o Sigurdsson tentando organizar o contra-ataque e o Finn Bogason ali na frente pra botar a bola pra dentro. E foi o que aconteceu, né? O Cristiano Ronaldo foi muito bem marcado esse jogo. O Halldórsson, o goleiro, fez milagre. Cara, tem cada defesa dele nesse jogo que é coisa de maluco, assim. E a Islândia já começou arrancando esse pontinho, né? O Nani abriu o placar no primeiro tempo. Numa jogada pela ponta, ele botou pra rede. E aí no segundo tempo o Vieirinha, que não era nem pra estar marcando, o Vieirinha é meia, é mais ofensivo. Deu mole na marcação dentro da área, a bola sobrou. E o Bjarnason abriu o placar, não, empatou pra seleção islandesa. E acabou ficando 1-1. Um pontinho da onde a Islândia não esperava nada, né? E na outra partida dessa primeira fase, a Hungria ganhou de 2-0 da Áustria. Na segunda rodada, a Islândia empatou novamente 1-1 com a Hungria e Portugal empatou com a Áustria. Então o grupo embolou totalmente. De vez, estava todo mundo empatado em ponto, né? Não, a Hungria na verdade estava na frente, mas muito empate nesse grupo, né? Portugal e Islândia com a mesma pontuação. Mas a questão é que esse jogo, a Islândia vendeu muito caro, né? A Islândia abriu o placar no primeiro tempo com o Sigurdsson, na cobrança de pênalti. E a Hungria só foi empatar no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, com um gol contra. Uma bobeira, né? A Hungria do nosso querido goleiro de moletom. Exatamente. O goleiro tiozão. Grande figura dessa Eurocopa, junto com o Will gordo, Briggs. careca e de boletom, né, cara? Ele é um tiozão do churrasco que tava ali assando a maminha e resolveu entrar na pelada. Exatamente. E aí o Sigurdsson foi uma bela cobrança, foi um tapa que ele deu. Muito bem cobrado. E aos 88, um gol contra, cara. A Hungria acabou empatando. E esse jogo teve um convidado especial, né? Eu diria, uma presença VIP. Exatamente. Entrou Eidur Gudjohnsen, aquele mesmo, aos cerca de 127 anos, eu diria. Ele foi conservado em gelo, né? Ele foi criogenado, ou seja, ele vive normalmente em Reykjavik. Ele já foi criogenado assim. E ele quase fez um gol, né, cara? O Gudjohnsen é aquele mesmo, que jogou no Barcelona, jogou no Chelsea, jogou em times grandes. Jogou, entre aspas. Ele tava lá, ele entrou em campo. E ele quase fez um golaço, cara. Ele teve um rebote numa falta que ele bateu da entrada da área nos 50 do segundo tempo. A bola tirou tinta da trave, ia ser a vitória. Gudjohnsen, que é um dos maiores nomes da história do futebol irlandês, né? Islandês. É difícil falar Islândia sem ser Irlanda. E seria simbólico, né? Que se ele cravasse essa classificação com um gol do Gudjohnsen. Mas não rolou. E aí, na última rodada, o grupo tava embolado, mas não era difícil de passar. A Islândia fez... Tinha 2 pontinhos? Tinha 2 pontinhos, só mais um empatezinho. Levava, acabou ganhando da Áustria, abriu o placar com... Mas foi emoção pura, foi emoção. Abriu o placar aos 18, aos 15 do segundo tempo a Áustria empata, e aí só aos 4 de acréscimo, aos 94, aos 49 do segundo tempo, a
Islândia faz o gol com o Traustason e leva a classificação. A Islândia abriu o placar. Foi numa jogada de cobrança lateral até, cara. Muito interessante, que é uma jogada que às vezes as pessoas não dão muita atenção, né? E aí a Áustria ainda podia passar de fase também, porque já tinha um pontinho do empate contra Portugal. Então todo mundo podia passar, todo mundo tava no 220 querendo resultado. Aí no final do primeiro tempo, o Skulason fez um pênalti idiota, Dragovic empatou para a Áustria. E a Áustria voltou bem melhor, né? A Islândia mais uma vez foi dominada, já tinha sido dominada por Portugal e pela Hungria, acabou sendo... Não, o Dragovic bateu na trave. É verdade, o pênalti não foi o gol, é verdade, tem razão. O Dragovic bateu na trave e o Schopf empatou na segunda etapa, né? Que a Áustria estava crescendo no jogo e a Islândia se defendendo ali com a garra dos vikings, né? Que foi o que marcou os caras. E aí no finalzinho do jogo, o Halldórsson, o goleiro, mais uma vez trabalhando muito. Aos 48 do segundo tempo, aquela loucura, o goleiro na área, a Áustria querendo fazer o resultado. E aí, meu filho, bobeou, dançou. A Islândia roubou a bola, um contra-ataque ferrado na velocidade, que tem até a narração do cara enlouquecendo, né? É a narração que você botou no começo do episódio. Claramente. E aí o goleiro até conseguiu voltar, mas não é tempo de impedir o gol do Traustason, que aos 48, 49 garantiu. E aí foi a cena que marcou a seleção islandesa, né? Que é uma seleção que de dentro de campo já estava se mostrando ali pela união, pela garra, pela vontade, mais do que pela técnica. E teve a comemoração com as arquibancadas, né? Que é a saudação viking, que eles chamaram, começava batendo a mãozinha pra cima, assim, gritando E aí acelerando até virar bagunça. E dizem não, isso aqui é um dado que eu vou dar, que eu não tenho como garantir, não sei onde eu vi, mas eu acho que ele é verdade. Que foram 30 mil islandeses para a França acompanhar a seleção. 10% da população se deslocou para acompanhar. É o Brasil botar 20 milhões de cabeça na Copa do Mundo, né, bicho? Basicamente isso. É muita coisa. Todo mundo, a Islândia toda foi para a França acompanhar. Vai ser que nem, daqui a 50 anos, vai ser que nem a final da Copa de 50, que todo mundo que morava no Rio foi nesse jogo. Exatamente. Só ficou na Islândia a Cantura Björk, o Ragnar Lothbrok, que eram presidente e vice-presidente do país. Exatamente. E ao mesmo tempo eram treinadores da seleção, então eles estavam na Islândia e na França. E eles têm na seleção de futebol e a de curling também. E hockey no gelo. Então eles estavam numa tripla função ali, tripla jornada que tinham que dar atenção. Só ficou na Islândia... Só o zelador, né? Velhos, são... E o cara que cuidava da pessoal da faxina e quem não tinha como ir, mas todo mundo foi. Exatamente. E na outra partida, o Cristiano Ronaldo teve que levar no braço, né? Foi um 3-3, Portugal e Hungria. Ronaldo marcou 2 vezes e Portugal, que viria a ser campeã, se classificou com 3 empates atrás da Islândia na primeira fase. Exatamente, classificou em terceiro. A classificação final ficou Hungria e Islândia com 5 pontos cada. Hungria com 1 gol a mais no saldo de gols, por isso ficou em primeiro. Portugal em terceiro com 3 pontos e a Áustria em quarto com apenas 1 ponto. E se na eliminatória já tinham deixado a Holanda pra trás, agora foi a vez de deixar Portugal, né? Outro grande time, com um grande craque, que acharam que ia ser saco de pancada e não foi, né? E agora vem um grande jogo, né? Agora vem um grande jogo. Oitavas de final contra a Inglaterra. O Brexit, né? O Brexit. Aí a aproximação da Islândia. Sigurdsson! De Joe Hart, mas só chega o gol quem arrisca. Sigurdsson dominou, teve espaço, deixaram ele bater, ele arriscou, ainda tocou na bola, caiu meio que atrasado. O Joe Hart, olha a liberdade que a defesa da Inglaterra deu, ficou marcando a distância. Sigurdsson buscou o canto, Joe Hart caiu atrasado. E a Islândia vira, E essa partida foi 2 dias depois do Brexit, não foi? Depois de 2 dias depois da eleição. Foi bem próximo, muito próximo. E aí o pessoal, com a derrota da Inglaterra, spoiler, o pessoal a Inglaterra saiu da Europa. A Inglaterra saiu da Europa, foi o Brexit, depois o Eurexit. Vocês não querem sair da Europa? Então sai direito, pô, sai de tudo. Sai politicamente, sai esportivamente também.
Mas zebraça, né? Zebra não, foi um... Cadê? Eu até não tenho aqui na pauta o animal. Foi uma rena, né? Uma rena. Foi uma rena passeando em campos Passeou em campo. franceses. A Inglaterra entrou com Joe Hart no gol. Eu acho engraçado quando eu leio K. Walker, porque tem um jogador de basquete que se chama Kemba Walker. Eu sempre leio e eu fico tenso, assim. E a Inglaterra que tem um Kyle Walker, e aí surgiu 3 anos depois outro Kyle Walker lateral direito, e aí virou Kyle Walker Peters, porque é bizarro, né? O mesmo nome. Na lateral direita, Kyle Walker, Kerry, Smalling e Rose, Dele Alli, Dyer, Rooney, Sturridge, Harry Kane e Sterling, time treinado pelo Roy Hodgson. A Islândia entrou com Halldórsson. Aí é complicado porque os nomes aqui na escalação estão tudo com as letrinhas dos caras lá. Eu vou ler do jeito que der e depois se tiver algum islandês aí. Se o consulado da Islândia resolver mandar uma carta aqui pra casa explicando, a gente faz a retratação. O Savarsson, Arnason, Sigurdsson, que tem 17 Sigurdsson nessa seleção, e o Skulason, Gudmundsson, Gunnarsson, Sigurdsson, o Gylfi. O Gylfi, né? O famoso do Swansea. E hoje tá no Everton, né? Ele tá no Everton. E Bjarnason. E no ataque, Sigtorsson, é um T isso aí, e Bodvarsson. Time treinado pelo Ragnar... Como é que é o nome do cara? Lars Lagerberg. Isso, exatamente. Isso aí foi dias depois, né, do Brexit, como a gente falou. E a Inglaterra abriu o placar já com 4 minutinhos, né? A Inglaterra que fez um papel ali em 2014 lamentável, né? Digno, foi eliminado pra Costa Rica, pô. Não, confundi com a França. Viajei. Foi ridículo, lamentável, ridículo. Tava ali investindo numa renovação, né, com caras novos, Harry Kane, Dele Alli, o Sterling ganhando moral, os laterais também novos, né, e tinha uma certa moral, assim, um time que tava meio sem pressão. E passou vergonha pra variar, né? Com esse gol logo no começo, a indicação era de baile, né? Falamos, acabou, Islândia, a história termina aqui, mas não foi bem isso. Já cairia de pé, né? Passou de fase na frente de Portugal, uma seleção que eu nunca tinha jogado. Só que aí entrou o sangue viking, né? Entrou os grandes vikings da história. O Ragnar Lothbrok inspirou, né? A gente só sabe o nome desse. O único viking que a gente tem no sobrenome é Ragnar Lothbrok. E inspirados por uma música da cantora Björk, carece de fonte. Uma música que só tem um som de um computador quebrado. E uma rena miando. A rena Billy, que aprendeu a miar aos 3 anos de idade. Tem como ser Ragnar. A rena da cantora, ela tem uma rena em casa. Depois a gente vai dizer pro cara lá que fez a crítica pra gente que os nossos comentários não são infantos juvenis. Faltou a gente mandar um abraço pra Jéssica Alba, né? A gente vai mandar no Jordi Alba, no primeiro programa a gente vai mandar. Verdade. Aqui a gente tá só retomando. Não, o Rooney abriu o placar aos 4 minutos e aí 5 minutos depois a Islândia já tinha empatado. Foi o Sigurdsson, né? E aí foi uma traição, né? Que o Sigurdsson, ele começou a carreira na Premier League. Desde a base ele joga na Premier League, ele jogou no Reading, jogou em times menores. Ele jogou no Tottenham. E ele estourou no Swansea, né? Tem uns 5, 6 anos, ele estourou no Swansea, na época que tinha um Micho. Eu fui ver o Sigurdsson, eu tenho a camisa do Swansea com o nome do Sigurdsson, muito orgulho. E hoje em dia ele tá no Everton, um cara muito bom na bola parada. Ele empatou, né, o jogo, numa jogada de lateral mais uma vez. Falha do goleiro. Pra variar, nunca né? Teve o goleiro na Joe Hart, né? Na Inglaterra nunca teve falha de goleiro. Nunca teve. Ele falhou no segundo gol, né? Antes dos 20 minutos, o Sigtorsson já tinha virado. Joe Hart pra variar, mão de pau. E a Inglaterra teve posse, até finalizou, mas sem muito perigo. Muita bola pra fora. A Islândia chegou mais perto de aumentar o placar do que a Inglaterra de empatar, né? O Sigurdsson meteu uma bike maravilhosa que o Joe Hart pegou. E aos 37 do segundo tempo, o Gunnarsson, numa jogada de contra-ataque, driblou bonito, deixou o Wilshere sem pai nem mãe, meteu uma paulada e o Joe Hart fez um milagre. É preciso dizer que ele fez um milagre num chutaço, um canhão do Wilshere que vai jogar no Ceará? Eu seria uma contradição profissional da minha parte fazer qualquer comentário sobre essa negociação. Pode porém, confirmar nem acredito. Negar. Pode confirmar nem negar. Eu acredito. Termina o jogo, história. A Islândia eliminou a campeã mundial. A Inglaterra eliminou
os inventores do futebol. Entre os 8 maiores, de quem nunca tinha jogado o Euro, pros 8 maiores do continente, cara. É uma caminhada grande. E na raça, né? Esse é o grande traço do futebol islandês nessa época. É a raça, é a entrega, é o comprometimento tático também, né? Muita força, né? Pouca técnica, muita raça, muita vontade, muita união, né? E todo mundo jogando certinho, né, cara? Todo mundo, o time jogando com uma química muito grande, aplicado, todo mundo sabendo as movimentações defensivas, um sai, o outro cobre. Era um time bonito de ver, um desses times defensivos que é legal divertido, de você ver. Né? E é divertido porque você vê como é que os caras estão jogando, Muito carisma, né? Muito carisma. E aquela questão toda que aí, já nas oitavas, o time começou a ficar famoso e aí começa a ver aquelas histórias. Aí começa a saber quem é quem, aí fala que o cara é dentista e joga e treina à noite na Islândia. E tinham vários desses caras nessa seleção que basicamente não eram jogadores de futebol, mas estavam numa Eurocopa e chegaram numa quarta de final de Eurocopa. Não, e o maior resultado da história do país, né? Um país que só tomou porrada e finalmente virou e falou assim, não, agora é nossa hora. Com uma geração, realmente acima da média pro próprio país, né? Como a gente falou, com jogadores na Bundesliga, na Premier League, jogadores em clubes grandes e com passagens em clubes grandes. E foi muito legal de ver mesmo, né? A união da arquibancada, com 10% do país ali torcendo, da união extra-campo com dentro de campo. Foi muito legal, né? Os jogadores, eles estavam muito gratos por estarem ali fazendo história, muito gratos pelo apoio. Então, todos os jogos eles saudavam a torcida nessa coisa que virou talvez um dos maiores símbolos dessa Euro. Foi uma Euro muito legal 2016, com muita história pra contar. E essa saudação viking foi muito marcante, né? Virou símbolo dos caras ali, da união, da humildade, da garra, da vontade de sonhar e realizar os sonhos, né? E nas quartas acabou que tudo isso se esvaiu, mas a Islândia caiu de pé, perdeu pra França, anfitriã dessa competição. Timaço da França, que chegou à final e perdeu para Portugal. Um detalhe, mas passou o carro na Islândia. Foi goleada logo no começo, a França não deu chance da Islândia respirar. A gente falou sobre a França de 2018 nos nossos primeiros episódios e a gente falou en passant sobre esse time de 2016, né? A gente pincelou, a gente resvalou, a gente sarrou nesse assunto e passou direto. Deu uma raladinha ali, mas tá lá. E um dia a gente vai falar desse time de Portugal, campeão da Euro. É um time que vale a pena também a gente analisar. Em relação ao colonialismo, né? Exatamente, mas é isso, né? A França abriu o placar rápido, teve muita falha da defesa islandesa. O Giroud... O grande pilar do futebol islandês, né? Falhou muito. É foda, né, cara? Tipo assim, vontade também... Não ganha jogo sempre, né? Vai ter hora que realmente o abismo técnico foi muito grande da França pra Islândia. Então, a Islândia fez o que podia, mas a França era um timaço muito bem treinado, com técnica e com tática muito apurados, né? E aí o jogo terminou 5-2, teve gol do Giroud, Pogba, Payet, Griezmann. Antes do intervalo já estava 4-0, depois o Sigthorsson diminuiu, o Giroud fez o quinto, e aí aos 39 Bjarnason fez mais um gol. O time caiu, mas caiu bem e caiu empolgado para a Copa do Mundo de 2018. O time se candidatava ali para ser uma surpresa novamente 2 anos depois, né? Virou xodó, né, cara? A Islândia ganhou uma moral de xodó. Ganhou um ar de xodó pros fãs de futebol. E acabou que confirmou, né, essa expectativa na eliminatória, né? Logo depois da Eurocopa, o Lars Lagerbäck, ele deixou o cargo. Quem assumiu como técnico único foi o Hal Grímsson, como a gente tinha dito, que era técnico conjunto. Ele acabou se tornando técnico único da seleção islandesa. E a Islândia estava num grupo difícil, né? O grupo I. Contra a Croácia, Ucrânia e Turquia, que no século XXI já jogaram Copa do Mundo. Turquia em 2002, a Ucrânia em 2006. A Croácia tá aí sempre, né? Sempre. E foi vice em 2018? Seria vice na Copa de 2018. E fez um papel bom, né, cara? Ganhou das 3 O grupo tinha ainda, né, a Finlândia e o Kosovo, que tava estreando em eliminatórias. Na segunda rodada teve uma vitória épica contra a Finlândia, um clássico do gelo aí, né? A Finlândia abriu o placar, o Pukki, que joga no Norwich, um cara muito famoso, né, no futebol inglês, abriu o placar, a Islândia empatou. O Lodge, que não é o Renan Lodge, não, ele fez 2-1 para a Finlândia aos 39 do primeiro tempo. E a Islândia foi empatar aos 91
com o Finn Bogason e o Ragnar Sigurdsson, que não é o Ragnar Lothbrok. Não, e nem o segundo. E nem o Gylfi Sigurdsson, e nem a cantora Björk. E nem a cantora Björk, e muito menos a Rena Ragnar. Da cantora Björk. É. Aos 96 ele virou o jogo, foi um jogo emocionante, que a Islândia conquistou 3 pontinhos aí contra a Finlândia e bateu Turquia, Ucrânia e Croácia em casa. Fora de casa meteu 3-0 na Turquia. Foi um time que manteve esse espírito, manteve essa vontade, esse ímpeto e se classificou bem. Passou tranquila, não precisou de repescagem, jogou a Croácia para repescagem da Copa do Mundo. Nas eliminatórias parecia realmente que ia ser um time que ia chegar forte na Copa do Mundo. Nos amistosos não teve nada demais, venceu a China, perdeu pro Chile, perdeu pro México, República Tcheca e empatou com o Catar. Aí quando empata com o Catar você fala, porra, calma lá. Sinal amarelo, né? E aí estreando na Copa, acabou que decepcionou. Pegou um grupo difícil, grupo com Argentina. Com camisas muito experientes, né? Um grupo com Croácia, que tinha enfrentado antes nas eliminatórias. Argentina e Nigéria, que estão sempre juntas. E a Islândia, acabou que o time só conquistou um empate, foi eliminado. No jogo, teoricamente, mais difícil, né? Logo na estreia contra a Argentina, foi aquela loucura, Maradona no camarote. Porra, argentino pra caramba, uma invasão argentina. Maradona muito empolgado. Mas e o Messi muito mal, né? Mais uma vez o Halldórsson, que já tinha ido bem contra o Cristiano Ronaldo, foi bem contra o Messi dessa vez. O Messi foi muito mal nas finalizações, ele teve 11 finalizações, só jogou 3 no alvo. Halldórsson foi muito bem. E uma dessas 3 no alvo foi um pênalti. Só que como bom canhoto e argentino, você que escuta o Armário da Bola com frequência já sabe o que aconteceu, né? O Messi perdeu, como não poderia deixar de ser para um canhoto e argentino. A Argentina com mais de 80% de posse de bola no primeiro tempo e a Islândia se defendendo com a garra viking que virou marca em 2016, né? A Argentina acabou abrindo o placar numa jogada meio aleatória. O Di Maria deu um chute idiota, nada a ver, assim, um chute inútil de fora da área, que a bola prendeu ali na zaga, o Agüero aproveitou, virou e deu um chutaço, abriu o placar. E 4 minutos depois a Islândia já empatou com o Finn Bogason. No segundo tempo, o Halldórsson voltou a trabalhar muito, defendeu o pênalti do Messi. E o Messi tentou, né? Chamou a responsa, mas ele não é o cara que aparece em jogo da Argentina, né? Ele não é o cara que costuma ser o grande nome da Argentina. A defesa islandesa é muito aguerrida. O Messi driblava um, driblava dois, aí chegava alguém. Sempre tinha alguém em cima dele. Isso foi impressionante mesmo. A Argentina foi pra cima, terminou o jogo com 5 atacantes, mas não conseguiu marcar. Na segunda rodada era o jogo principal para a Islândia, o jogo que tinha que ganhar. Se vencesse, complicava para a Argentina, que tinha tomado de 3 da Croácia. E o jogo foi muito mais equilibrado. Contra a Nigéria, faltou dizer que foi contra a Nigéria. A Islândia foi para cima. O Sigurdsson chamou o jogo, levou perigo em falta e chute de longe. O time dominou ali as ações no primeiro tempo, mas não abriu o placar. E no segundo tempo, um time bastante experiente da Nigéria, né? Um time que a Nigéria está disputando Copa há muitos anos e isso conta nesse momento. Muitos jogadores com experiência mesmo de muita qualidade. Muita qualidade e muito tempo em Europa e Copas do Mundo e Copas Africanas e tudo mais. Logo aos 4 minutos, um lateral mal batido pela Islândia do lado da área nigeriana. Foi um feitiço virando contra o feiticeiro, né? Um contra-ataque. Boa de lateral. O Iheanacho lançou Moses, que cruzou. Ahmed Musa fez um golaço que ele dominou no peito, soltou um... Não foi no peito, não. Ele dominou na ponta da chuteira pulando. Verdade. Matou, chamou no bico e soltou um voleio. Sem cair, soltou um voleio. Foi um belo no contra-atacaço da Nigéria. O Iheanacho, o Moses correu igual um guepardo pelo lado do campo, cruzou bonito. O Musa, que é um jogador muito rápido também, um chute muito bom, ele dominou na pontinha da chuteira, soltou uma paulada que não tinha como. A Islândia até tentou escapar depois, mas a Nigéria voltou a dominar e aos 28 teve uma bola no travessão e no lance seguinte, uma arrancada do Musa que chegou a driblar o goleiro. E fez o gol. Foi uma arrancada bem sinistra, ele deixou a galera pra trás e passou liso pela esquerda. Entrou na área, o goleiro saiu como dava, ele tirou do goleiro, tinha 2 caras em cima da linha, ele meteu alto, assim, foi um gol, foram 2 gols bem bonitos da Nigéria. Aos 37 do segundo tempo, pênalti pra Islândia, mas Sigurdsson bateu pra fora e ali acabou o jogo. A Islândia em situação complicada, porque chega pro tudo ou nada contra a Croácia, que botou um time reserva até. E a Islândia já estava classificado. A Islândia partiu pra cima com um estilo bastante diferente do que vinha fazendo. Foi por intervalo com 0-0.
graças ao goleiro croata, que teve boas defesas. E na segunda etapa foi mais pro ataque ainda. E não tava acostumada, né? Não tava Aí acostumada. saiu peixe fora d'água, né? É, a Croácia tinha experiência, conseguiu controlar o jogo ali Conseguiu com jogar o jogo e tranquilidade. pescar o lambari, né? É, como é que é lambari em croata? Agora eu quero ver. Aí tem que perguntar... Lambarovski. Lamberóbica. Lambarite. Isso. Teve bola no travessão em contra-ataque da Croácia e logo depois abriu o placar. Aos 30 do segundo tempo, o Sigurdsson empatou de pênalti com uma mãozaça do Lovren. E aí, nesse momento, teve esperança até, porque a Nigéria e a Argentina estavam empatando. E se a Islândia virasse, passava. A Copa do Mundo é maravilhoso, né, cara? E nesse momento foi aquele Deus nos acuda, vale tudo, não sei o quê. Tá lá, o resultado tá ajudando, vamos ver. Última rodada, o grupo indefinido, só a Croácia ali de férias. Pô, os 3 times brigando por uma vaga só. E aí dava. E aí foi pro desespero. O pessoal já tava sabendo que tava empatando o outro jogo, foi pro desespero. E acabou dando espaço, né? O Perisic da Inter de Milão tava na Inter de Milão na época. Ele fez o segundo gol croata já aos 44 do segundo tempo. Sepultou. Sepultou não, porque Viking não é sepultado, né? Botou jogou ele num barco funerário, tá com uma lançou a flecha com fogo, Isso, né? Fez a exatamente. pira funerária. Pira funerária. E acabou que a Argentina ganhou também da Nigéria e nem daria, mas acabou sendo Daria. A Islândia chegava a 4 pontos. Dependeria do saldo de gols. E aí, se tivesse ganhando, tinha mais saldo que a Argentina. Verdade. Mas aí, terminou o sonho. Islândia eliminada. De pé. Mas terminou de pé e é uma seleção que pode dar frutos ainda, né? É o tipo de história que pode despertar a paixão de um país, pode levar mais gente no país a jogar e manter um projeto, né? Manter um projeto que vise a voltar nessas grandes competições. É uma história de superação que é um continho de fadas, né? Como a gente falou em outros episódios sobre times que não ganharam, não precisa ganhar pra comover, pra emocionar, né? A Islândia é um país sem tradição alguma no futebol, né? Assim, tem tradição rasíssima, um ou outro jogador. Não tem um time islandês. A maior história do time islandês é o do Bicicleta Humana. E é um campeonato que não tem relevância. É um campeonato muito... que mal revela. Você vê que o próprio Sigurdsson é um cara que é o maior jogador islandês, ele foi revelado da Inglaterra, mas que na garra, no espírito e na vontade fez história, né? Ele derrubou gigante, derrubou Portugal, derrubou a Holanda, derrubou a Inglaterra, bateu de frente com a Argentina, bateu de frente com Portugal, não derrubou, mas bateu de frente. Foi uma seleção que fez história pra caramba, cara. Na garra, no espírito, inspirado por Ragnar Lothbrok e Cantor Bjork. É isso. E é aquilo que a gente gosta de ver, né? No futebol, quando não é o nosso time, a gente tá sempre torcendo pro mais fraco, sempre carisma torcendo puro pra quem tem mais carisma, sempre torcendo pro Davi derrubar o Golias, ou o contrário. É isso. Tô sempre torcendo pro pequeno derrubar o grande, e foi por isso que essa seleção da Islândia conquistou o mundo, fez sucesso, e a gente espera que daqui pra frente volte às competições e volte a ter resultados surpreendentes. Com isso, a gente termina mais um episódio da segunda temporada do Armário da Bola. A gente... Você vai me dar destaque final? Chico, qual é o seu destaque final? Eu tô enferrujado. O meu destaque final, esse episódio... tem que ser pra 3 pontos, né? O primeiro é o Ragnar Lothbrok, o segundo é a Cantora Bjork e o terceiro é a Bicicleta Humana. São personagens fundamentais pra essa trajetória. Fundamentais. A gente agradece todo mundo que ouviu, agradece todo mundo que puder ajudar a gente a divulgar, manda pros amigos, quem puder apoiar a gente financeiramente, estamos com um projetinho aí super interessante, cheio de recompensas maneiras para você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Eu tô me desconcentrando porque o gato está tentando assassinar o fio do fone de ouvido. E a gente volta na semana que vem. Grande abraço. Valeu! Saudade do público no estádio, tô com saudade do roubo no véu. Vasco da Gama foi pra segunda
E o Fogão também foi. E o Mengão é octacampeão. Luigi Colina, um grande árbitro do futebol mundial. Gente, olha pro céu, gente quer saber do on. Vai se fuder, ô Colina.